Prepare-se para as expressões mais inusitadas, nos gestos mais extravagantes e nas reações mais surpreendentes dos palhaços que se encontraram diante das sentenças de tribunal mais bizarras. Conforme exploramos as experiências desses palhaços em um tribunal, o ápice está por vir, quando revelaremos a chocante reação de um palhaço real assassino que, antes de enfrentar a condenação à morte, desencadeou um espetáculo de horror que deixou todos perplexos. Esta é Kimberly Kessler, que está acusada do assassinato de sua colega de trabalho no condado de Nassau, Flórida. Jordan Beard é primo de Jolene Cumming. Kessler estava trabalhando em um salão de beleza Tangles sob um nome falso. Supostamente ela estava foragida por 25 anos e procurada em vários estados. Ela só foi encontrada quando brutalmente assassinou sua colega de trabalho com tesouras e supostamente se livrou do corpo. Esta é Kessler após ser presa e aguardando julgamento. Estamos no mudo de qualquer forma, então seja lá o que for. Não estamos no mudo. Ah, ok. Isso é como foi supervisioná-la na prisão. Ela começou a retirar fezes de bandejas de isopor, no fundo de sua cela, e espalhou em si mesma e nas paredes. Ela começou a jogar fezes em Smuth Miller. No julgamento, ela foi para uma sala separada devido aos seus surtos. Eu recuso. Eu recusei. Recuso o cargo de defensor público. Eles nomearam o primo de Jolene Cumming como meu defensor público. Por que você não quer que o público saiba disso? E ela continuamente fez alegações falsas sobre seu antigo defensor público. Jordan Beard é primo de Jolene Cumming. Jordan Beard é primo de Jolene Cumming. Mais tarde, ela foi considerada culpada de homicídio de primeiro grau e condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Este é Jeremy Christian, que foi considerado culpado de assassinar 2 pessoas em Portland, Oregon. Christian estava em um trem lotado quando de repente começou um discurso racial contra 2 jovens mulheres. É possível ver pessoas que estavam por perto intervindo para tentar deter Christian. Vai encarar? Vai encarar? Infelizmente, a situação escalou e Christian esfaqueou e matou 2 homens, além de ferir gravemente um terceiro. É possível ver Christian fugindo da cena do crime, enquanto os passageiros do trem o seguiram e ele foi preso cerca de 1 milha de distância. Durante a prisão, você pode ver Christian no banco de trás do carro de patrulha. Christian, mais tarde, foi considerado culpado de 2 assassinatos e tentativa de assassinato. Agora, durante a sentença, uma das vítimas apresenta uma declaração de impacto da vítima, e é nesse momento que Christian tem um surto. Para o Sr. Jeremy Christian, sua mãe deveria ter engolido você. Você é um desperdício de respiração. E que você morra no inferno, espero que apodreça. Vejo você lá. Você perfeito. Você está desmantelando todo o sistema. George Floyd. George Floyd. Eu devia. Todo mundo sabe que você é mentirosa. Todo mundo sabe que você é mentirosa. Mentirosa. Após Christian ser retirado da sala do tribunal, o juiz o condenou a 2 penas de prisão perpétua consecutivas, além de mais de 25 anos por suas outras condenações. Você ajudou a fazer isso? Sim, estou em cumplicidade com isso. Não me veja como um inocente bebê do bosque. John Wayne Gacy é lembrado como um dos homens mais malignos a já terem caminhado sobre a terra, por explorar e tirar a vida de meninos e homens inocentes. Ele foi condenado à execução. Vamos adentrar nos últimos dias de Gacy, quando ele foi condenado. John Wayne Gacy, o monstro. Para muitas pessoas, John Wayne Gacy era um homem amigável que adorava entreter crianças pequenas. Ele frequentemente se vestia como seu alter ego, Pogo, o palhaço, em festas que organizava para toda a sua vizinhança. Em 1978, a percepção pública sobre Gacy mudaria para sempre.
O primeiro sinal de alerta sobre Gacy surgiu em 1964, quando ele foi considerado culpado de explorar fisicamente 2 meninos jovens. Diante de tudo o que foi usado contra mim na mídia, eles criaram esse monstro fantasioso, e isso vem acontecendo há 12 anos. Em março de 1980, as coisas começaram a desmoronar. Ele foi condenado por tirar a vida de 33 meninos e jovens, tornando-se o pior criminoso de sua espécie na história dos Estados Unidos na época. O tempo de Gacy na prisão começou mesmo antes de ser condenado pela série horrenda de assassinatos. Em 1964, Gacy casou-se e mudou-se com sua esposa para Iowa, onde gerenciava os restaurantes Kentucky Fried Chicken de seu sogro. O casal teve 2 filhos. No entanto, a esposa de Gacy divorciou-se dele depois que ele foi acusado de explorar fisicamente um de seus funcionários masculinos em 1968. Durante sua prisão no penitenciário estadual de Anamosa, Gacy adquiriu rapidamente uma reputação como prisioneiro modelo. Em poucos meses de sua chegada, ele havia subido ao cargo de chefe dos cozinheiros e ingressado no capítulo da JC para detentos, aumentando significativamente sua adesão, de 50 para 650 homens em menos de 18 meses. Sabe-se que ele obteve um aumento no pagamento diário dos detentos na cantina da prisão e supervisionou vários projetos para melhorar as condições dos presos. Gacy coordenou a instalação de um campo de golfe em miniatura no pátio de recreação da prisão. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, mas foi liberado por bom comportamento após cumprir apenas uma fração de sua sentença, passando apenas 18 meses na prisão. Gacy voltou para Chicago, onde fundou uma empresa de construção e se casou novamente. No entanto, o aparentemente respeitável empresário que se envolveu na política local e uma vez teve sua foto tirada com a então primeira-dama Rosalynn Carter, levava uma vida dupla como predador físico em série. Ele passou a ser suspeito em dezembro de 1978, quando as autoridades que investigavam o desaparecimento de Robert Pist descobriram que o adolescente foi visto pela última vez com Gacy. Após saberem da condenação de Gacy em Iowa, a polícia vasculhou sua casa em Norwood Park. Eles perceberam um forte cheiro vindo de um espaço de rastreamento, mas inicialmente pensaram que era de um cano de esgoto danificado. Após a confissão de Gacy, os investigadores encontraram 29 corpos enterrados em sua propriedade, além de outros 4 que ele jogou em rios próximos quando ficou sem espaço em casa. Após sua condenação, Gacy passou mais 14 anos na prisão antes de ser finalmente executado. Você estava lá, certo? Não durante o crime, mas estive lá depois e assisti à remoção do corpo. Ele foi transportado para a casa por outro. Como o outro, quem quer que fosse, matou Robert Peace. Tenha sido estrangulado. Os últimos dias de Gacy foram descritos por Karen Conti, advogada de Gacy. No final, Gacy não parecia muito preocupado com a injeção letal que o aguardava. Ela disse que ele nunca demonstrou preocupação com sua sentença, e ela não sentiu que ele sequer percebia que isso iria acontecer. Em vez disso, Conte afirma que nos meses que antecederam sua execução, Gacy estava muito mais preocupado com questões financeiras. Eu representei John Gacy no último conjunto de apelações de sua pena de morte. Você sabe, quando ele estava sendo preso, isso foi nos anos 70. Eu estava no ensino médio na época. Eu não acredito na pena de morte. E essa foi a razão pela qual eu o fiz. Ele matou 33 jovens e meninos e enterrou a maioria deles sob sua casa. Quero dizer, esse cara era... Se você procurar o mal, ele estava lá. O rosto dele o torna ainda mais maligno, porque está escondido, completamente oculto. E as pessoas ainda não acreditavam, mesmo os vizinhos no final, ainda não acreditavam que ele tinha feito essas coisas. Acuse-me de cumplicidade em 2 dos assassinatos. Apenas 2. É tudo que sei. De acordo com o Estado, Gacy era financeiramente responsável por cobrir os custos de sua prisão, mas ele desejava deixar seus ganhos para sua família. Para a execução,
Gacy foi levado de helicóptero do Centro Correcional de Menard, no sul de Illinois, onde havia sido preso por 14 anos, para a penitenciária de Stateville, nos arredores de Chicago. Para sua última refeição, Gacy comeu frango frito, camarões fritos, batatas fritas e morangos frescos. Conti diz que nas horas antes de sua morte, ele não parecia alguém que tinha apenas algumas horas de vida. Ele não queria falar sobre isso, queria socializar com as pessoas que o visitavam pela última vez. Ele estava agradável. Pouco antes da meia-noite, Gacy foi levado de sua cela para a câmara de execução. Grandes grupos de manifestantes a favor e contra a execução se reuniram do lado de fora. Alguns especularam que as últimas palavras de Gacy foram "beije minha bunda". Outros relatos contemporâneos sugerem que as últimas palavras de Gacy apontaram o dedo de volta para o estado de Illinois. Pouco depois da meia-noite, em 10 de maio de 1994, Gacy recebeu uma injeção letal de 3 drogas.